pessoal, bom dia. Mais uma aula do Cálculo 2, né? Quarta-feira, 29 de setembro, 9h25 da manhã. A gente estava conversando um pouquinho offline com os alunos. A gente tem aqui a luzinha para todos. O pessoal está aí já na aula, né? Bem-vindos. Agora, o plano agora é a gente tentar terminar aquele exercício que ficou em aberto na aula anterior, que era estudar a diferenciabilidade de uma certa função lá, que era o item A do exercício 1.7 da lista 3, né? O exercício pergunta os pontos onde a função não é diferenciável, tá bom? Então, a f nesse caso era a raiz cúbica de x3 mais y3, tá bom? E aí a gente fez o clássico, né? Ela é uma função contínua, obviamente. As derivadas parciais, então, se ela é contínua em todos os pontos, ela tem chance de ser derivável em todos os pontos. Para ser derivável, as derivadas parciais precisam existir, né? E a gente calculou isso em todos os pontos do plano, né? Ela, com uma expressão genérica, para todo xy do R2, isso ajuda, vai um pouco na direção da pergunta que fizeram agora há pouco, né, enquanto a gente estava offline. Está aqui uma função que não é de chavinha, e a derivada parcial vira uma chavinha, né? Quando você vai derivar isso aqui, como é que fica? Em relação a x, a derivada do de dentro é 3x ao quadrado, já vou cancelar o 2, por quê? Porque vai ter, na regra do tombo da raiz cúbica, esse 1/3 aqui, então vai ficar a raiz cúbica de x3 mais y3 tudo ao quadrado, né? Ou seja, x3 mais y3 elevado a menos 2/3, 1/3 matou com o 3 da derivada do x ao cubo aqui dentro. Isso vale fora da origem, né? E na origem é tranquilo. Se você faz, olha, a derivada parcial no zero dessa função é bem fácil, né? Derivada parcial em relação a x no ponto 0, 0, eu vou olhar para a função f de x, 0, que é exatamente x. A derivada dela é 1 em todos os pontos, em particular no ponto x igual a 0 também. Então, a derivada parcial vale 1. Na origem a gente tinha feito isso. Por simetria na fórmula, del f del y vai ser a mesma coisa, né? Troca o x com o y de lugar. Então, eu que sou tonto, mas não muito, né? Vou aproveitar isso aqui e só apagar o x quadrado ali. Trocar isso aqui por y quadrado. Então, o que a gente vê olhando para as derivadas parciais? Fora da origem, as derivadas parciais são contínuas, né? Então, se xy fora da origem, na verdade, fora da reta y igual a menos x, né, de novo. Se xy não pertence ao conjunto dos pontos x, menos x do R2, tal que x pertence a R, né, ou seja, conjunto dos pontos onde o que está dentro da raiz cúbica vale 0, eu tenho que a minha derivada parcial é um ponto. Aqui, diferente de 0, 0, nada, né? Aqui a gente tem que olhar isso, xy, vamos escrever assim, né? Pertencente a um conjunto A, e aqui A é o conjunto dos pontos xy pertencente a R2, tais que x é diferente de menos y, né? Ou x mais y diferente de 0. Tá bom? Então, nesses pontos, a função, nos pontos do conjunto A, as derivadas parciais são funções contínuas, então a gente consegue escrever isso de um jeito mais limpo, assim, né? Se xy pertence a, ao conjunto A,
eu vou dizer que a função é de classe C1, e a gente viu na aula passada que funções de classe C1 são deriváveis. xy pertencente a implica que del f del x nesses pontos del f del y são contínuos. Essas derivadas parciais são funções contínuas. Por que são funções contínuas? Quocientes de funções contínuas e o denominador não vale zero, né? São contínuos, o que implica que f é diferenciável, ou seja, admite um plano tangente em todos os pontos desse conjunto A. O que mais que a gente sabe? Vimos também, né, fizemos a conta na aula passada, que se você pega pontos da forma x menos x com x diferente de zero, ou seja, todo ponto que está na bissetriz do segundo e quarto quadrantes que não seja a origem, a gente viu que as derivadas parciais não existem, né? Lembra disso? Ficava uma coisa que sobravam uns H's nos denominadores que tendiam para zero, então a derivada parcial nesses pontos não existia, né? Então nesses pontos não estão definidas as derivadas parciais. E se a derivada parcial nem existe num ponto, eu não tenho chance de calcular aquele limitão, né? Logo a função não é diferenciável nesse ponto. E aí ficou em aberto a gente olhar exatamente a origem, né? Então, estudar a diferenciabilidade aqui é tentar, você pode fazer duas coisas. Ou tentar ver que as derivadas parciais são funções contínuas, ou seja, quando x e y ambos tendem para zero, essa quantidade aqui tende para 1 e essa quantidade aqui tende para 1. Isso mostraria que esses caras são contínuos na origem e, portanto, a função seria diferenciável. Ou tentar olhar para o limitão. Vamos tentar fazer o limitão, que foi a estratégia que a gente adotou na aula passada, né? Se você olha para o limite, quando h e k tendem para zero, a definição como é que era? x0 mais f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos del f del x nesse ponto, vezes h, menos del f del y nesse ponto, vezes k, sobre a raiz de h2 mais k2. Todo esse limitão no ponto x0, y0, origem, para essa função, tendo em vista os valores das derivadas parciais, vira raiz cúbica de x0 mais h, y0 mais k, aqui é cubo, né? Tá bom? Menos f de 0, 0, que vale 0, só substituir aqui na fórmula, não tem problema. Derivada parcial em x no ponto vezes h, menos a derivada parcial em y no ponto vezes k, tudo isso dividido por raiz quadrada de h2 mais k2, né? A gente precisa mostrar, para a função ser diferenciável, mostrar que esse limite é zero, e para mostrar que ela não é diferenciável, eu preciso conseguir mostrar que esse limite ou não existe ou dá um número que não é zero, tá bom? Aqui vai ser bem fácil se você pegar a curva gama de t igual a tt, né? O que a gente tem? A gente vai ter que f igual a gama de t. Como é que é isso? Se você substituir h e k por t, você vai ter aqui dentro 2t ao cubo, e a raiz cúbica, esse cara sai bonitinho assim, né? Vai ficar a raiz cúbica de 2 vezes t. Aqui h e k iguais a t, menos 2t. E aqui você vai ter 2t quadrado, vai sair uma raiz quadrada de 2, e raiz quadrada de t ao quadrado, módulo de t, né? Então, se você quiser, você escreve isso pondo t em evidência, você vai ficar com t sobre módulo de t, vezes uma constante aqui, que precisamente é a raiz cúbica de 2, menos 2 sobre raiz quadrada de 2, tá bom? E aí o que a gente tem? Esse limite
fácil de ver que não existe, né? T sobre o módulo de T, se você calcula os laterais, dá por um lado 1, pelo outro menos 1, então esse limite não existe. Então se eu encontrei uma curva que tende a passar pela origem ao longo da qual esse limite não existe, é porque o limitão em duas variáveis não existe, né? Se esse cara não existe, o limitão, por que ele não existe? Porque se ele existisse, ele tem que ter o mesmo valor ao longo de todas as curvas, né? O limitão não existe. E, portanto, se o limitão não existe, eu vou dizer que f não é diferenciável em x0, em 0, 0, né? x0 igual a 0, y0 igual a 0. Então, onde é o conjunto dos pontos que por os quais a função não é diferenciável? Em todos os pontos da bissetriz do segundo e quarto quadrante, exceto a origem e também na origem, né? Então, a conclusão é que f não é diferenciável, que é o que o exercício pedia. Em quais pontos? No conjunto, vamos chamar de B, né? Que é o conjunto complementar desse aqui. É o conjunto dos pontos x, y do plano, tais que y igual a menos x ou x mais y igual a 0, a mesma coisa, né? Então, concretamente, a tua função ela não vai ser diferenciável em cima dessa reta aqui, né? Tá bom? Y igual a menos x. Esse aqui é meu conjunto B, do conjunto dos pontos onde a f não é diferenciável. Vamos tentar ver rapidamente o gráfico dessa função, né? Vou tentar entender o que acontece. O pessoal que está no vídeo já está vendo. Vou compartilhar a tela com quem está ao vivo agora. Vocês estão vendo o GeoGebra aqui, né? Então tá legal. A tua função ela é x3. Tem mania de segurar o expoente. Faz sentido, né? Mais y3. Tudo isso eu vou pôr elevado a 1/3. Tá bom? Então dá pra ver que o gráfico não é lá a coisa mais bonita do mundo, né? A gente está com ele aqui. Você tem um problema exatamente na bissetriz aqui, né? Você vê que os eixos estão apontando para lá, para dentro da tela e para nossa esquerda. Então você vê que essa reta y igual a menos x, a função está definida nesses pontos, né? Em y igual a menos x ela vale exatamente 0, porque essa soma de cubos, né? E o que acontece nesses pontos é que exatamente o plano tangente tenderia a ser um plano vertical. Por quê? Porque no limite as derivadas parciais, se você olhar na aula passada, elas tendem para infinito, né? Então o plano tangente tenderia a ser um plano vertical. E o que é um plano vertical, né? O vetor normal não tem componentes na direção do eixo z, né? Se você pensar na equação do plano como ax mais by mais cz mais uma constante, dizer que ele é um plano vertical é dizer que a componente na direção de z é 0, e quando a gente definiu o plano tangente, a gente sempre tem a componente do z como menos 1, né? Isso é importante. Então, a coisa é nessa direção. Eu teria que ter um menos 1 e os planos verticais na frente do z, e o plano tangente aqui tenderia a ter um 0, ou seja, os coeficientes que multiplicam x e y na equação do plano tangente são proporcionalmente muito maiores, ordens de magnitude maiores do que o componente na direção do eixo z. Isso quer dizer que o vetor normal ao plano tende a ser um vetor horizontal, terceiro componente sendo 0, ou proporcionalmente a terceira coordenada é desprezível em relação às duas primeiras, né? E aí, esse aqui é o ponto, né? De novo,
se você olhar, a gente tem as derivadas parciais, elas valem 1 na origem, né? O del f del x vale 1, que é o que a gente vê aqui, né? A inclinação é a inclinação da reta bissetriz no plano xz, e a mesma coisa no plano yz, você vê que a inclinação é 1. Então, só de calcular as derivadas parciais, você fica com vontade de dizer que a equação do plano tangente é qual? Uma vez x, mais uma vez y, menos z. Então, o plano tangente tenderia a ser o plano z igual a x mais y, se eu não testo derivada, a diferenciabilidade, só olho para a existência das derivadas parciais. E você vê que esse plano é um plano que é uma excelente aproximação na direção do eixo x, aqui acho que está claro, você vê isso, e é uma excelente aproximação na direção do eixo y, né? Mas é fácil de ver aqui que nas direções intermediárias, se você olhar de cima, você percebe que a aproximação é horrível, né? O plano está aqui e o gráfico está bem longe, né? Então, se tentar olhar meio de lado assim, fica claro que, por exemplo, na direção y igual a x, a gente viu que o limitão não existia, né? E, portanto, a aproximação pelo candidato ao plano tangente, que é esse cara aqui, não funciona naquela direção, tá bom? Alguma dúvida nesse exercício? Podemos seguir em frente? Né? Então vamos voltar para a nossa luzinha. Deixa eu só comentar uma outra coisa, né? Então, isso acho que vale a pena a gente observar aqui, né? O candidato a plano tangente em 0, 0, f de 0, 0, que é 0 também, né? Seria z igual a x mais y. Vimos que não é bom, né? Então, com isso, tem uma coisa bacana também, né? Acho que seria bom a gente falar o que é o vetor normal ao gráfico, né? A gente, do mesmo jeito que a gente tem o plano tangente, eu tenho o vetor normal ao gráfico de uma função, né? Então, se a tua função f é uma função diferenciável, né? Nossa, a palavra é essa que eu estou escrevendo. Comecei a abreviar e mudei de ideia, né? Se f é diferenciável em x0, y0, tá? A gente tem o plano tangente, a gente deduziu, escreveu a equação dele aqui numa aula anterior, né? No ponto do gráfico da função, é esse aqui, né? A gente chamou de π, equação de plano. Ele era exatamente o coeficiente, era del f del x no ponto x menos x0, mais del f del y no ponto y menos y0, menos z mais o valor da função no ponto. Tá? Então essa é uma coisa que você precisa ficar esperto, né? Toda vez que tem algum exercício, seja, aí dá uma equação de plano dizendo que o plano tangente, que aquele plano é o plano tangente, eu posso dizer automaticamente que o que está multiplicando x é a derivada parcial? Posso dizer em x, posso dizer automaticamente que o que está multiplicando y é a derivada parcial em y? Não, né? Para ter certeza que o coeficiente de x é a derivada parcial em x naquele ponto, eu preciso ter um menos 1 na frente do z. Então, quando você errar algum exercício, não vai acontecer porque todo mundo aqui é super atento e cuidadoso, verifique se você não esqueceu, por exemplo, de ver que o coeficiente aqui era menos 1. Por exemplo, se eu te dou uma equação assim, 2x mais 3y mais 5z menos 3 igual a 0, se eu te digo que essa equação é a equação do plano tangente ao gráfico de uma função num ponto, quem que é o del f del x no ponto, né? Não é 2, tá? Não é 2, é menos 2/5, porque essa equação você vai escrever como? Divide tudo por menos 5, né?
menos 25x, menos 3 quintos de y, menos z, mais 3 quintos igual a zero, tá bom? Isso é crucial você prestar atenção. E é justamente por isso que o plano tangente ao gráfico de uma função não pode ser vertical. Porque se o plano tangente é vertical, esse coeficiente na frente do z é zero. E eu não vou conseguir multiplicar essa equação por nenhuma coisa que deixa o coeficiente de z igual a menos 1. Né? Passar um zero dividindo aqui tá louco, né? Não vamos nem fazer isso. Então, você tem isso, conclui também que o del f e del y no ponto é menos 3 quintos e não 3, como estava escrito originalmente. E quanto vale a função no ponto, né? Isso é importante. Lembra, o plano tangente tem qual propriedade? Se eu ponho x igual a x0 na equação, esse termo cancela, y igual a y0 cancela esse termo, e aí o z é exatamente o f de x0 e y0. Então, f de x0 e y0 é nada mais nada menos do que substituir o valor x0 e y0 nessa equação, né? Então f de x0 e y0, você isola o z aqui, né? Vai ser menos 2 quintos de x0, menos 3 quintos de y0, mais 3 quintos, tá bom? Então o valor da função no ponto é o valor z do plano tangente naquele ponto. Então quando você for fazer os exercícios, vai usar bastante isso. A gente pode discutir essas coisas mais pra frente, tá? Legal. Então, uma vez que você tem isso, a gente sabe quem que é o vetor normal, né? Quem que é o vetor normal ao gráfico da f? Se você tem lá do algelim um plano com coeficiente, equação geral ax mais by mais cz menos d igual a zero, quem é o vetor normal do plano? É exatamente os coeficientes a, b e c. São as coordenadas dele. Então, o vetor normal é del f, del x, x0, y0, del f, del y, x0, y0 e menos 1. Né? Então, esse cara aqui é o vetor normal à superfície, né, ao gráfico de f. Em x0, y0, z0. z0 é o ponto f de x0, é o valor da função no ponto, né? Então, legal. E aí, se você tem o ponto e tem um vetor, eu consigo escrever uma reta, que é a reta normal, né? Então, vamos chamar aqui de R, a equação da reta, equação paramétrica, né? É o conjunto dos pontos x, y, z que são da forma o valor da função no ponto, é o ponto pelo qual a reta passa, mais lambda vezes o vetor normal. Né? Isso aqui é o que a gente chama de reta. Então, se você tem o plano tangente, você consegue construir a reta normal. Se você tem a reta normal, você consegue construir o plano tangente também. Né? É a reta normal ao gráfico de f no ponto aquele lá, né? x0, y0, f de x0, y0. Belezinha? Então, se eu te dou um vetor e digo que esse vetor é o vetor normal, como é que eu recupero as derivadas parciais? Eu pego esse vetor, transformo, multiplico ele por algum número, de modo que a última coordenada fica menos 1, e aí as duas primeiras coordenadas vão ser exatamente as derivadas parciais. Tá? E aí, o que a gente quer fazer, vocês devem ter assistido a pré-aula de regra da cadeia que eu deixei lá, né? E aí, lá você viu que joga um papel muito importante um vetor, que é o que a gente chama de vetor gradiente da função. Você tem uma função a duas variáveis. O que é o vetor gradiente da função f? É nada mais nada menos do que o vetor formado pelas derivadas parciais. Né?
E por que esse vetor é importante? Bom, lembra que quando a função é diferenciável, né? Se f é diferenciável no ponto x0, y0, implica que a gente tinha aquela transformação linear, né? L de x0, y0 linear de R2 em R. Tá. Vocês ainda não viram nada de transformação linear, matriz de transformação linear numa base, nada disso, né? Ou já? Sim, não, talvez? Não. Ainda não, né? Opa. Tá bom, mas isso vai acontecer em algum momento da sua vida e vai ser nesse semestre em Álgebra Linear 2, tá? Então tem uma transformação linear que faz o limitão ser zero, né? E a gente viu quem era essa transformação linear, que atende ao pedido. Qual que é o pedido? Limitão, não vou escrever ele, né? Limitão igual a zero, tá bom? Então quem que era essa L, né? É aquele rabicho no limitão L, calculada num vetor HK, era exatamente del F. Del x no ponto x0, y0 vezes h, mais del f del y no ponto x0, y0 vezes k. Isso você pode escrever como de duas maneiras, né? Se você quiser, você pode escrever agora com essa notação chique do gradiente. Isso pode ser escrito como produto escalar do gradiente com o vetor HK. Essa fórmula é uma fórmula muito importante. E também pode ser escrito como... Quer ver? Antes de produto interno, né, o produto escalar, produto escalar de vetores do R2, né? Todo mundo sabe fazer isso. Multiplica primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Isso serve para medir o ângulo entre os vetores e tudo mais, né? Mas o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu posso escrever, primeiro de tudo, essa multiplicação como um produto de duas matrizes, né? Uma matriz, isso aqui é um número, eu posso enxergar isso como o produto de uma matriz de uma linha por duas colunas, uma matriz 1 por 2, que vai ter exatamente na posição 1, 1, del f del x, na posição 1, 2, del f del y, no ponto x0, y0, multiplico isso pelo vetor coluna HK, né? Tá certo? Então, quando você faz essa conta, é esse vezes esse, ou seja, a primeira componente do gradiente vezes h, mais a segunda, esse cara vezes k, segunda componente do gradiente vezes k. Então, de certa maneira, e na linguagem de álgebra linear que logo você vai ter, esse vetor gradiente é um vetor que eu posso pensar numa matriz 1 por 2, é o vetor que representa essa transformação linear, que me ajuda a definir o plano tangente, né? Se você olhar, essas duas primeiras parcelas aqui, troca o h por x menos x0 e o k por y menos y0, essas duas primeiras parcelas são exatamente a expressão dessa transformação linear. Então o que eu faço? Eu pego essa transformação linear e desloco de modo que o plano, se não tem esse termo, o plano passaria pelo ponto x0, y0, 0, né? Eu desloco para que ele passe pelo ponto de tangência no gráfico da superfície. Então essa transformação linear ela é representada pelo vetor gradiente. Então o vetor gradiente, quando a função é diferenciável, ele te conta tudo. O vetor gradiente de uma função diferenciável me ajuda a determinar o plano tangente a essa função diferenciável. E se eu sei como é o plano tangente, eu tenho a melhor aproximação linear para a função em todas as direções, partindo do ponto x0, y0. Então, basicamente, é isso que a gente precisa ter na cabeça para estudar a derivada, a derivada de compostas de funções, né? Então, o que a gente vai fazer agora é exatamente isso, é derivar compostas de funções com curvas, primeiro,
e depois de funções de duas variáveis com outras funções de duas variáveis. Tá? Então, é o que a gente chama de regra da cadeia. Né? Toda derivada de composta é uma regra da cadeia que a gente vai fazer algumas, né? Regras da cadeia. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou precisar de um resultadinho técnico para provar essa regra, né? Ou vamos motivar com os exemplos primeiro, acho que é melhor, né? Então vamos lá, eu vou querer. O que a gente sabe compor, né? Se você tem uma F de um subconjunto do R2 chegando em R, o que ela faz? Ela vai pegar um certo conjunto, subconjunto do plano, e a F vai levar numa reta, né? Os valores da F estão na reta real, então vou pegar um ponto x0, y0, vou te dizer quanto é f de x0, y0, tá? Se quiser marca aqui x0, y0, legal. O que mais que a gente estudou? A gente estudou curvas no plano, e o que são curvas no plano? São funções que saem de um intervalo e chegam em R2, né? Então ela pega um intervalo da reta real, e quando eu calculo a gama, eu chego no plano, né? Então eu posso pensar que tem uma curva, gama, esse gama tá bem feio, né? Gaminha mais bonita, merece. Então tem esse cara, vamos dizer que esse ponto x0, y0 é o gama de t0. E conforme o t varia, eu vou ter uma curva passando pelo ponto x0, y0, tudo bem? Esse cabelinho que eu desenhei aqui, vou até fazer colorido, né? É o que a gente chama de imagem da curva gama, tá bom? Então, nessa situação, quando a imagem de gama está contida no domínio da F, né, eu posso olhar para a composta, né? Então, se a imagem de gama está contida em A, faz sentido olhar para f bola gama. E o que é f bola gama? É a função composta. Daqui vem para cá e do R2 volta para a reta. Então eu tenho essa função aqui, que é uma função entre dois intervalos da reta real, né? Uma função do cálculo 1. Então essa f bola gama, ela sai do intervalo I e toma valores reais. Então, quando eu componho f com curvas, eu tenho de novo funções do cálculo 1, e aí função do cálculo 1 a gente sabe derivar, se quiser integrar sabe também, né? Então a pergunta é, essa função é diferenciável, é derivável, diferenciável? Se sim, quem é sua derivada, né? Então f é derivável? Ou quais são as condições que eu preciso sobre a função f e sobre a função gama para garantir que essa composta é derivada? Né? Qual é a sua derivada? Vamos fazer alguns exemplos. Primeiro, a gente vê o que pode acontecer aqui, né? Vamos fazer exemplos. Vamos pegar, primeiro, pega f de xy igual a x2 vezes y2, tá? Uma função de R2 em R, está definida em todo o plano. E eu vou pegar gama de t como sendo cosseno t seno t, tá bom? T no intervalo 0 a 2π. Pode ser aberto aqui, velho. Estou omitindo um ponto só. Então, gama é o círculo unitário menos um ponto. Se quiser fazer fechado, pode também. A f é a função x2 mais y2. Isso aqui está definido em todo o plano cartesiano, em todo o R2.
e, portanto, eu posso fazer a composta. F bola gama. Quem é F bola gama de t? Isso é nada mais nada menos do que F, calculado em cosseno t, seno t. E o que é isso? O que a F faz? Pega as suas entradas, eleva cada uma ao quadrado e multiplica. Então isso é cosseno ao quadrado de t vezes seno ao quadrado de t. Pergunta, essa função é diferenciável? É uma função do cálculo 1, né? Ela está definida no intervalo 0,2π e toma valores reais. No caso aqui a imagem está no intervalo 0,1, né? Que são cossenos e senos ao quadrado, sempre positivos. E a pergunta é, essa função é derivável? A resposta é sim. Por quê? Porque ela é composta de funções trigonométricas que são deriváveis com elevar ao quadrado, que também é derivável, e eu estou multiplicando duas funções deriváveis, né? Então é derivável e eu sei calcular esse derivado. Quanto vale? Deriva com as regras de derivação, né? F bola gama linha em qualquer ponto, T0, o que é? Deriva isso aqui. Uma regra do produto, então deriva primeiro, copia, ou se você quiser você pode escrever isso assim, né? Deixa eu ver se tem um jeito melhor. Posso escrever como cosseno vezes seno tudo elevado ao quadrado, e isso pode ser escrito, só para não ter que fazer regra da cadeia e produtos e tudo mais. É isso aqui, né? Isso aqui é 2 seno t cosseno t, corto 2, cosseno quadrado, seno quadrado. Tá bom. Então quanto que vai ser essa derivada? Vai ser 2 vezes o que está lá dentro, seno de 2t, tudo sobre 2, vezes a derivada do que está dentro, que é cosseno de 2t, vezes a derivada do que está dentro do seno, que é 2. Né? Então isso vai dar 2 seno de 2t cosseno de 2t. Tá bom? Então ela é derivável, e aí isso é o que você faz direto, né? Agora, por outro lado, eu vou pedir para você observar a seguinte coisa, né? Vamos ver quem que é o gradiente da função f num ponto xy qualquer. Eu vou derivar esse cara em relação a x, né? Lembra, o que é o vetor gradiente? Está aqui. É o vetor formado pelas derivadas parciais. Então é o del f del x, isso é 2xy². Quem que é o del f del y? 2x² y. Esse é o vetor gradiente, tá? Quem que é o vetor gama linha? Que é o vetor tangente a essa curva num ponto t qualquer. Bom, isso é menos seno de t cosseno de t. Estamos juntos até aqui? Tudo tranquilo, né? E aí o que eu tenho? No espírito de que a transformação linear é esse produto escalar, eu posso pensar que esse vetor hk poderia ser esse vetor aqui, que é um vetor tangente. Então eu vou calcular a transformação linear que me ajuda a definir o plano tangente. Isso aqui, a imagem disso, se você põe z igual a esse cara, o que você vai ter é o plano, o que seria o plano tangente transladado para a origem, né? Então eu vou calcular a L no ponto, no vetor gama linha, né? Então eu posso fazer essa conta aqui, né? O que é? O gradiente da F. No Professor, ponto... Oi, fala. pode repetir essa parte, por favor? Posso sim. Deixa eu só terminar de escrever aqui. Qual parte? Essa parte da transformação linear? É, que você falou que poderia considerar o H e o Z. Isso. Como Vamos lá. Obrigado. É ótima pergunta, Thaís. Isso aqui é uma coisa crucial se você quiser ter um entendimento um pouco mais profundo do que é a derivada da f ou o vetor gradiente da f e como esse cara me ajuda a determinar as derivadas ou a taxa de variação da f em todas as direções. Quando a f é diferenciável, eu consigo calcular consigo fazer essa conta. Isso aqui, essa transformação linear, né?
Basta isso aqui, para fazer essa conta, basta que as derivadas parciais existam. Mas como a gente viu no exemplo que fez hoje, as derivadas parciais existiam, eu consegui escrever um candidato a plano tangente, mas a gente viu que na direção TT, aqui na bissetriz, esse plano não dá uma boa aproximação para o valor da função f. O que é não dar uma boa aproximação? Esse limitão aqui não vai ser zero. Naquele caso nem existe, né? Então, quando a função é diferenciável, essa expressão, ela aproxima, ela está aqui, né? Ela aproxima essa diferença. Então, eu posso calcular essa transformação linear em qualquer ponto do R2. E gama' de t está aqui, isso é um ponto do R2, né? É um número, vírgula, outro número. Então, quando eu calculo a transformação linear neste vetor, isso vai me dar a taxa de variação da f na direção desse vetor. A gente vai ver isso mais para frente, a derivada direcional, tá? Então, eu consigo calcular o gama' e aplico a função f no gama'. Eu vou fazer essa conta de maneira ingênua agora e você vai chegar num resultado surpreendente, tá? Vamos lá, quanto que vai dar isso? O que é o gradiente da f? Não sei se ficou claro, mas eu posso calcular o produto escalar desse vetor com esse vetor, ou seja, estou calculando L no ponto menos seno cosseno. Vai sair aqui uma coisa que depende de t, obviamente, tá? Você já sabe quanto que vai aparecer, né? A gente vai ver aparecer exatamente isso aqui e não é à toa, tá? Então vamos lá. Quando você faz essa conta, quem que é o gradiente da f? O gradiente da f é 2x. Quem que é x para mim? Gama de t é cosseno t seno t, então vai dar 2 cosseno de t seno ao quadrado de t, 2 cosseno ao quadrado de t. Isso é o ponto, esse cara calculado no ponto gama de t. X é cosseno, y é seno. Cosseno ao quadrado de t, seno de t. Todo esse vetor, acho que eu vou precisar mudar de linha aqui. Todo esse vetor, produto escalar com o gama'. Né? Quem que é o vetor gama'? A gente acabou de calcular ele ali, menos seno de t, cosseno de t. Tá bom? Então, na hora que você fizer essa conta, isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 2 cosseno de t, seno ao cubo de t, mais 2 cosseno ao cubo de t, seno de t. É isso? É. E o que você consegue fazer? Dá para puxar. Aqui você consegue, por exemplo, escrever. Não sei se você vê que aqui tem um cosseno t seno t, né? E aqui também tem um cosseno t seno t. Tá certo? Com essa diferença. Será que eu errei alguma coisa nas fórmulas? 2 seno 2t sobre 2. Acho que está faltando um 2 aqui. Mas o ponto todo é o seguinte, né? A gente vai ter essa coisa, tem um cosseno t seno t aqui, e eu vou ter um seno quadrado cosseno quadrado. E eu acho... Deixa eu ver. Eu não queria perder tempo com essas contas, né? Isso aqui vai ser cosseno t seno t. Isso aqui tá certo sobre 2. Acho que eu estou errando um 2 aqui, né? Aqui vai sair um 4, né? Então, eu vou tirar esse cara na hora de derivar, já tem um quarto aqui na frente. Vai sair 1/4 vezes tomba o... Acho que é só isso, né? Vai dar 1/4, aí tomba o 2 seno de 2t, a derivada desse cara. Esse derivado seno de 2t, cosseno de 2t vezes 2, tá aqui. Então é só isso mesmo, tá? E você tem que fazer essa conta. E tem que juntar tudo aqui, pôr as coisas em evidência, né? Você vai ter... Bom, tem que fazer as continhas, você vai concluir que isso aqui... Devia ter pego um exemplo mais simples no começo, né? Desculpa, tá bom?
Troca aqui por x vezes y, se você quiser, vai. E a conta vai ficar bem mais simples, a derivada é mais fácil. Vou pedir para você fazer isso em casa, tá bom? A gente volta nos exemplos da lista mais para frente. Mas o ponto todo é que o que você percebe aqui é o seguinte, que a derivada da função f bola gama, quando eu escrevi ela por extenso, ela calhou de ser exatamente a derivada da função do produto escalar do gradiente da f com gama linha, né? Então, o que a gente viu nesse exemplo é o que? Que f bola gama linha no instante de tempo t0 é exatamente o produto escalar do gradiente da f com gama de t0, gama linha de t0. Tá bom? Então deu certo nesse exemplo desses produtos escalares, do produto escalar do gradiente com o vetor tangente no ponto, representar a derivada da f no ponto. Pergunta, será que isso é verdade sempre? Não, né? Como era de se esperar. Se você pega alguma função não tão amigável quanto essa, né? Pega, por exemplo, f, um segundo exemplo aqui, 2. F de xy como sendo alguma dessas que a gente já fez as contas, né? Sei lá, x2, xy sobre x2 mais y2, esse cara aqui fora da origem, e coloca 0. Se quiser botar x ao cubo aqui também funciona, tá? Basta pegar qualquer função, porque essa aqui não é contínua, né? Então você fala, não é contínua, então não tem graça. Mas mesmo com uma função contínua que não seja diferenciável, você já vai ver que dá algum problema, né? Por exemplo, pega essa f e olha para a curva gama de t igual a t vírgula t, né? O domínio dessa função é todo R2, essa curva tem a sua imagem no R2, portanto faz sentido fazer a composta, né? Aqui com t pertencente a R. Tá? Quanto vale f bola gama? E aqui não, esse exemplo não é. Deixa eu pegar um assim. x3 aqui, né? Tá bom? E vamos olhar para a curva t vírgula t. Quanto vale f de gama de t? É porque se aqui a conta que eu ia fazer dá certo não quer dizer muita coisa, né? F de gama de t, vou substituir xy por t, isso vai dar t ao cubo sobre 2t ao quadrado. Isso é t sobre 2, né? O que implica que a derivada, usa a notação do Newton, né? F bola gama linha em qualquer ponto t0, quando se deriva é meio, tá bom? E aí vamos lá, quem que é o gradiente da f? O gradiente da f num ponto x, y qualquer vai ser o que? A derivada parcial. Vamos olhar só na origem, vai? Derivada parcial da f na origem, quanto que vai dar? A gente já fez essa conta e aqui é rápida, né? Se eu for derivar em relação a x, na origem eu vou pensar que o y é constante igual a zero, isso aqui é x, a derivada parcial é 1, e derivada parcial em relação a y na origem é zero. Você calcula isso pela definição, tá bom? Então vamos lá. Quanto que dá o gradiente da f no ponto 0, 0, que é gama de 0, produto escalar com gama linha de 0, né? Vamos fazer essa conta. Vai dar 1, 0, que é o gradiente da f no ponto, e o gama linha de 0 deriva em relação a t, dá 1, 1, esse produto é 1. E aí, o que você percebeu nesse caso? Que a derivada da composta não é o produto escalar do gradiente com gama linha. O que isso significa? Que aquela fórmula que aqui deu certo, aqui não deu certo, né? Então,
f bola gama linha na origem é diferente do produto escalar aqui. Tá, então, esse produto escalar nem sempre é a mesma coisa. Por que num caso deu certo e no outro não, né? Se você olhar com muito cuidado e muito carinho, você vai perceber o seguinte: esta função f é uma função diferenciável, por quê? Porque as derivadas parciais estão aqui, né? São funções contínuas, então essa f é uma f de classe C1, portanto ela é diferenciável, e aí quando a f é diferenciável e a curva também tem o vetor tangente em todo ponto, né? Tá aqui bonitinho, o que a gente pode dizer? Que a derivada da composta é dada por esse produto escalar, e quando essa função aqui a gente viu que não é diferenciável, ela tem as derivadas parciais, o gradiente existe, mas a fórmula não dá certo. Por quê? E aqui não dá certo porque a f não é diferenciável. Tá? Então, o teorema que a gente tem, que é exatamente a regra da cadeia, né? Diz o seguinte: se f... Eu não vou fazer demonstração aqui hoje, tá? A gente está meio corrido de cronograma, essa, vamos dizer, a penúltima aula antes da prova, né? Então a gente vai precisar correr um pouquinho, tem muito assunto ainda. Vou deixar a demonstração para vocês olharem nos vídeos anteriores, tá bom? Das edições anteriores do curso. Ano passado foi online também, e lá eu fiz a demonstração, e se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode marcar uma sessão fora, só para eu fazer a demonstração desse teorema. É uma coisa de 10, 15 minutos, mas vai fazer falta pra gente aqui, tá? Então, se f é diferenciável em x0, y0, e gama é uma curva derivável. O que quer dizer que é derivável? Que as componentes dela, x de t e y de t, são funções do cálculo 1 deriváveis. Derivável em t0 no domínio onde gama de t0 é exatamente o ponto x0, y0. Então, a função composta f bola gama, que sai de I e chega em R, essa função é derivável, e vale a fórmula, né? Vou pôr ela aqui em destaque. A derivada da composta no instante de tempo t0 é exatamente o produto escalar do gradiente da f no ponto com o vetor gama linha, tá? A ideia da demonstração é basicamente a seguinte: f bola gama é uma função do cálculo 1, então o que é a derivada disso? É o valor do limite f de gama 0 de t menos f de gama 0, f de gama em t0 sobre t menos t0 quando t vai para t0. Você vai calcular esse limite e usar um resultadinho preliminar que te permite escrever uma função diferenciável como sendo a sua aproximação pelo plano tangente mais um erro que tende para zero mais rápido do que h e k vão para zero, do que x vai para x0 e y para y0, tá? Então é uma coisa que é uma conta direta. Então a gente tem esse teorema, isso aqui é muito legal, né? Porque como observação, olha só, você sabe calcular produtos escalares, então você troca a derivada de uma composta por um produto escalar. Então daqui sai uma série de observações, né? Consequências. Primeiro, se gama
parametriza uma curva de nível da f, o que você pode dizer? O que é uma curva de nível? É uma curva no domínio da função ao longo da qual a f é constante, né? Então eu vou ter que f composto com gama, para qualquer valor de t é sempre a mesma constante. E aí o que a gente faz? Bom, você sabe derivar isso, né? Você deriva dos dois lados, qual que é a brilhante conclusão? O lado direito até eu sei, né? A derivada da constante é zero. E a derivada do lado esquerdo a gente acabou de aprender que é o produto escalar do gradiente em cada ponto da curva com o vetor tangente nesse ponto da curva. Essa fórmula vai valer para todo t no domínio da curva. Então o que está escrito aqui? Como é que a gente lê isso? Quando que o produto escalar de dois vetores é zero? Lá na álgebra linear você sabe que o produto escalar de dois vetores é zero, somente se eles são perpendiculares entre si, né? Então isso mostra o quê? Que o gradiente da f é perpendicular, ele é perpendicular à direção tangente. Então, se você tem uma curva de nível, eu parametrizei isso, nesse ponto aqui eu tenho o vetor tangente à curva, né? Aqui eu ganho uma linha de t0. O que está me dizendo essa fórmula? Que o vetor gradiente é um vetor que é perpendicular. Em cada ponto da curva, o vetor gradiente nesse ponto é perpendicular ao vetor tangente. Então, o que a gente vai dizer é que o gradiente da f é perpendicular à curva gama. Tá? Então, a frase que você tem que lembrar, isso é um mantra praticamente do cálculo 2, né? É uma coisa que a gente vai usar todo dia. O gradiente de f é perpendicular. Quando a gente tiver em dimensão mais alta também, vai valer a mesma coisa, né? É perpendicular às curvas de nível de f. Então, com isso, você consegue, se eu te dou uma curva de nível de uma função, eu automaticamente sei determinar o vetor normal a ela no plano e vou saber também, se eu sei esse vetor normal, eu consigo rapidinho achar um vetor tangente, né? Como é que, se eu te dou um cara, como é que você acha um perpendicular no plano? Troca as coordenadas de lugar e bota o sinal de menos em uma delas, né? Você vai produzir um vetor perpendicular ao original. Então, se em cada ponto eu sei quem é o gradiente, eu sei quem é o vetor tangente à curva de nível em cada ponto. E aí eu consigo reconstruir a curva de nível, né? Uma segunda consequência que a gente tem, que é bem interessante também, é o conceito de derivada direcional, né? Quer dizer, esse é um outro tópico, mas que está muito ligado com a regra da cadeia, quando a função é bem comportada, né? Então, vamos dividir a lousa porque precisa, né? O que é a derivada direcional de uma função? Então, a ideia basicamente é o seguinte: você pega f, uma função do plano na reta, tá? E eu pego um vetor v no R2, um vetor unitário. O que a gente faz? Eu vou pegar desenhar o domínio da função aqui. Tá? Se você tem o teu ponto x0, y0 está aqui, eu pego o vetor v unitário, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a taxa de variação da f nessa direção, né? O del f del x me contava como era a derivada parcial nessa direção, o del f del y me contava a derivada parcial nessa direção, então o del f del x me diz como a função varia na horizontal
O del f e del y me diz como a função varia na vertical. E eu posso fazer a situação geral. O que é o del f e del v no ponto x0, y0? Eu vou ver como a função varia na direção do vetor v, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o segmento que passa pelo ponto x0, y0, tem a direção do vetor v, e vou medir a variação da f infinitesimalmente nessa direção. Então vai ser o limite quando t vai para zero de quem? Como é que eu escrevo a reta que passa pelo ponto x0, y0 e tem a direção de v? Essa aqui, né? Então eu vou calcular a f num ponto x0, y0 mais tv. É um ponto que pertence a essa reta. Vejo o valor da f aqui, vejo o valor da f aqui, faço a diferença e divido pelo quanto eu andei, que é exatamente t. Tá bom? Isso é muito bacana, né? E é por isso que eu peço que o vetor v seja unitário, para que exatamente quando eu divido por t, o t é exatamente o quanto eu andei na direção do vetor v em escala 1, né? Então, se eu pego um vetor que não é unitário, andar t na direção de um vetor não unitário é diferente de andar t por um outro vetor que tem a mesma direção de v. Tá? Então a gente convenciona que a derivada é sempre na direção de um vetor unitário, para que isso aqui meça de fato a taxa de variação, de modo que as unidades do numerador e do denominador estejam na mesma escala. Né? Tudo bem? Então a gente tem isso, né? Eu meço a taxa de variação em cada uma das direções. Aí o teorema que a gente tem, né, é que se a f for diferenciável, é legal, é fácil de fazer essa conta. Eu não preciso olhar para a definição, né? Se f é diferenciável em x0, y0, então quem que é a derivada direcional? É nada mais nada menos que o gradiente da f no ponto x0, y0, produto escalar com o vetor v. Né? Então calcular a derivada direcional na direção de um vetor quando a função é diferenciável é só isso. Né? Observação óbvia: se a função f não é diferenciável, isso não é verdade. Né? Exemplo concreto está aqui. Pega a direção do vetor, pega o vetor unitário que tem a direção dessa curva, né, que é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Quando eu faço a derivada na direção desse vetor, vai dar um número, e quando eu calculo esse produto escalar vai dar um número diferente. Tá bom? Então, essa fórmula só vale quando a função é diferenciável. Se ela não for diferenciável, a função não vale. Ou de outra maneira, se você calcula esse aqui pela definição, calcula esse. Se deu diferente, é porque a função f não é diferenciável. Então é um outro jeito de testar a não diferenciabilidade. Se não vale essa fórmula, é porque f não é diferenciável. Tá bom? A demonstração disso aqui é tranquilaça, né? Usa a regra da cadeia. Você pega como curva a curva gama de t, que é x0, y0 mais t vezes v. Né? E aí, a derivada direcional, o que é isso? Né? Pela definição, é f bola gama. Né? Então, del f, del v, no ponto x0, y0, por definição é esse limite. O que é esse limite aqui, né? Se você aplica essa curva, isso é o limite, quando t vai para zero, de quem? De f de gama de t menos f de gama de zero. Certo? Quando t vale zero, eu estou no ponto x0, y0. Eu vou dividir isso por t, que eu posso escrever como t menos zero, ninguém vai me impedir. E o que é isso aqui? Isso é exatamente
a derivada da função f bola gama pela definição, né? F de gama de t menos f de gama de 0 sobre t menos 0. E agora, o que é, pela regra da cadeia, isso aqui? Como a f é diferenciável, eu posso usar a regra da cadeia. Isso é o gradiente da f no ponto x0, y0, produto escalar com gama linha, né? Quem que é a derivada disso aqui? Deriva em relação a t dá sempre o vetor v, então demonstramos o teorema, tá bom? E aí uma consequência desse teorema é a seguinte, né? Você sabe que a derivada direcional, quando a função é diferenciável, isso é esse produto escalar. E o que é o produto escalar lá na álgebra linear? O produto escalar de dois vetores é a norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá claro isso para todos? Lembra? Produto escalar, norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o ângulo. Então, esse cara aqui, por decreto, né, a gente começou com o vetor v unitário. Isso aqui é fixo, né? Eu te dou, num ponto, eu te dou o gradiente fixado. Cachorrinho chato latindo aqui, que não é a poli, né? Então, esse cara aqui é um número fixo. Então, o que eu posso pensar? Se eu pego os vetores v aqui, eu posso pensar no ângulo θ que ele faz com uma horizontal, né? Ou, melhor do que isso, eu posso, esse ângulo θ é o ângulo entre o vetor gradiente e o vetor v, né? O v é unitário, o gradiente não precisa ser unitário. Depois eu quero falar aquele ângulo na horizontal ali de outro jeito, tá? Esse cara aqui, esse é o ângulo θ que está escrito nessa fórmula, né? Então, conforme, pensa, o gradiente está fixo, né? Você pega a função, você tem a tua função aqui, por exemplo, essa. No ponto 2, 3, quem que é o gradiente? Vou fazer a conta aqui, né? 2 vezes 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 2 ao quadrado vezes 3. Dá dois números, então gradiente no ponto, sei lá, no ponto 1, 1, isso é o vetor 2, 2 e acabou, né? O gradiente está aqui fixado. E esse ângulo θ, esse ângulo, eu posso, conforme eu mudo a direção, o θ vai mudando. E eu te pergunto, quando que isso aqui é o maior valor possível, né? Então, a derivada, ela vai depender, ela vai ser sempre um número, que é o comprimento desse vetor, vezes o cosseno desse ângulo. O cosseno desse ângulo é máximo quando? Quando θ for zero, né? Isso, quando θ for zero, que o cosseno de θ vai valer 1. Ou seja, a direção em que... Qual é o vetor v que faz a derivada atingir o maior valor possível? Então, isso é uma coisa legal, né? É máxima, é a direção quando o ângulo θ é zero, ou seja, o vetor v tem que ser o vetor que tem unitário, com a mesma direção e mesmo sentido do gradiente. Ou seja, quando v é o versor na direção e sentido do gradiente. É máxima quando... Tá claro isso? Do ponto de vista geométrico, o que isso quer dizer? Se você você tem uma função a duas variáveis, você está lá num ponto do plano. Em que direção que eu tenho que andar para que o valor da função aumente mais rapidamente? Ou seja, que a derivada naquela direção seja o maior valor possível. Na derivada da taxa de variação, então, para saber a direção em que ela vai aumentar o máximo possível é qual? É sempre a direção do gradiente, né? Então, pensa numa situação assim, você tem uma chapa plana, que é um R2, você está num ponto, você conhece a distribuição de temperaturas em cada ponto dessa chapa,
e eu estou lá num ponto x, y, 0 e está frio. Eu quero caminhar, fazer uma curva, escrever uma curva nessa chapa de modo que em cada ponto eu estou caminhando sempre na direção de maior crescimento. Qual vai ser essa direção? Essa minha curva tem que em cada ponto ter como vetor tangente o vetor gradiente da função temperatura. Eu vou andar sempre na direção de máximo crescimento. E vai ser mínimo, né? Quando que isso aqui é mínimo? Qual que é o menor valor que cosseno pode atingir? Menos 1, né? E cosseno de θ vai ser menos 1 exatamente quando θ for igual a π, ou seja, V vai ser menos, é o versor na direção, no sentido oposto ao do gradiente, tá bom? E aí, né, em particular, né, então se você tem que o V é um vetor AB, unitário, e F diferenciável em x0, y0, a gente sabe que o del F e del V nesse ponto é esse produto escalar, né? E como é que você faz essa conta? Multiplica as coordenadas, primeiro com o primeiro mais segundo com o segundo. Então isso vai ser sempre A vezes del F del X no ponto x0, y0 mais B vezes del F del Y no ponto x0, y0. Ou seja, a derivada direcional ela sempre é uma função linear das coordenadas do vetor V. Então, se você calcula, tá um outro jeito, se você calcula del F del V e aparece um A ao quadrado na fórmula, o que você sabe? Que a derivada parcial não deu uma função linear dessas coordenadas e, portanto, a derivada direcional, e, portanto, a tua função não pode ser diferenciável. Porque se f for diferenciável, a derivada direcional tem que ser sempre uma coisa que depende em primeiro grau das coordenadas do vetor v, que dá a direção. Tá? E caso particular, né? Aqui acho que é importante, eu não falei. Se você pega aqui o v como sendo o vetor E1, tá? O que é o del F? Quem que é o vetor E1? Né? O primeiro vetor da base canônica, beleza? Tem aqui o vetor 1, 0. Quem que é esse cara? Quem que você acha que é a derivada parcial, a derivada direcional de v na direção do vetor E1? Eu vou medir a taxa de variação na direção desse cara aqui, né? Eu posso pôr ele, o vetor E1 está aqui, eu ponho ele em qualquer lugar, ponho ele com um ponto inicial no ponto x0, y0. Bom, você escrever aqui, né? O que vai ficar aqui? O v vai ser um 0, então vai ficar x0 mais t e o y0 parado. E a segunda componente aqui é 0, então vai ficar x0 mais t, y0. Menos f de x0, y0. Y0 está parado, eu estou medindo só a variação na direção do x. Então a derivada, isso generaliza as derivadas parciais para qualquer direção que não seja as direções dos eixos, né? E se o v for o E2, vou fazer de outra cor aqui, né? O E2 é o segundo vetor da base canônica, o 0, 1. O del F del E2 no ponto x0, y0, isso é de maneira totalmente análoga ao del F del Y no ponto x0, y0, tá bom? Então, eu generalizo, é isso que eu estou fazendo, a derivada direcional generaliza as derivadas parciais para direções que não sejam as direções paralelas aos eixos. E o que esse teorema está fazendo? Ele está me dizendo que se eu conheço as derivadas nas direções dos eixos, eu consigo determinar a derivada em qualquer direção. Quando? Quando a função é diferenciável, ou seja, se a f tem um plano tangente num ponto, isso me garante o quê?
que as derivadas parciais vão determinar as derivadas em todas as outras direções. Ou seja, se eu conheço a taxa de variação nos eixos, eu consigo montar aquelas duas retas tangentes no ponto, e essas duas retas tangentes e o ponto vão determinar um plano que vai ser uma boa aproximação para f em todas as direções. Por quê? Porque a derivada da f em qualquer direção é dada a partir das derivadas da f nas direções dos eixos x e y. Tá claro a intuição geométrica por trás dessas coisas? Vamos tentar pegar algum exemplo da lista? Deixa eu ver. Vamos pegar a lista 4, né? Apertamos aqui, fechou a lista 4, né? Só um minuto. Tá, ela já está na página. Vamos fazer o exercício 1.2, tá? E depois eu quero ver se eu consigo começar a falar de derivadas em outros contextos. Vamos ver se eu consigo copiar esse cara. Deixa ele grandão primeiro. Legal. Então tá aqui o enunciado. Esse é o 1.2 da lista 4, tá bom? Muito bem. Então eu tenho essa situação, né? Você vê, isso aqui é legal porque eu não sei quem é a fórmula da f, né? Eu sei que a f é uma função diferenciável, conheço o gradiente da f, né? Então, aquela expressão ali, né? Dizer que o gradiente da f no ponto menos 2, menos 2 é a menos 4, me diz o quê? Que del f, del x no ponto menos 2, menos 2 vale A, e que del f, del y no ponto menos 2, menos 2 vale menos 4. E como a f é diferenciável, isso me garante que eu consigo determinar as derivadas direcionais da f em todas as direções, né? Então vamos lá. E aí eu tenho a g, olha só, a g é uma função do cálculo 1, né? G de t é f de 2t ao cubo menos 4t, t à quarta menos 3t. Tá bom. Isso aqui é uma curva, né? Isso aqui é uma gama de t. Então, o que eu tenho, na verdade, é que g de t é f bola gama. A gama é uma curva derivável, eu sei derivar cada componente. A f é, por hipótese, diferenciável, então g de t é derivável, uma função do cálculo derivável. Por quê? O teorema da regra da cadeia. G é derivável e eu sei calcular g', né? E o que o exercício está pedindo exatamente é isso, né? Eu quero saber quem é o valor de A, tal que a reta tangente ao gráfico de G, no ponto de abscissa 1, seja paralela, né, à reta y igual a 2x mais 3. Então vamos pensar cálculo 1. O que essa frase que está sublinhada em laranja quer dizer? Quem é a reta tangente ao gráfico de G no ponto de abscissa 1? O coeficiente angular dessa reta é a derivada de G no ponto 1. Eu estou querendo que a reta tangente ao gráfico de G seja paralela a essa reta. Qual é a propriedade geométrica que a gente tem sobre retas paralelas? Elas têm o mesmo coeficiente angular, tá certo? Então, essa frase toda, que está em laranja, quer dizer simplesmente que G' de 1, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função G, na função do cálculo 1, no ponto x igual a 1, é paralela a essa reta. Então, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de G
é g' no ponto 1, e se ela é paralela, tem que ter o mesmo coeficiente angular, tá bom? Então, essa frase laranja traduz-se matematicamente nessa igualdade bem simples aqui. E o que a gente sabe da regra da cadeia? Quanto vale g' de 1? Dessa fórmula, isso é nada mais nada menos que o produto escalar do gradiente da f no ponto γ de 1, produto escalar com γ' de 1. E agora a gente precisa calcular cada uma dessas coisas, né? Quanto que é o gradiente? Quem é γ de 1? Substitui t igual a 1 aqui, né? Γ de 1 vai valer a menos 2, 1 menos 3 menos 2 também. Então parece meio mágico, né? Que é o ponto dado, é o ponto certo. E quem que é γ' no ponto 1? Vamos fazer essa conta mais rápido, né? A γ' de 1, derivada disso vai dar 6t menos 4, no ponto t igual a 1, isso vale 2. Esse aqui vai dar 4t menos 3, no ponto 1 vai dar 4 menos 3, que é 1. Eu só não errei nenhuma conta, isso é o vetor 2, 1, tá bom? E quem que é esse produto escalar? O gradiente da f foi dado para a gente, ele é o a, menos 4. Eu quero o produto escalar do vetor a menos 4 com o vetor 2, 1. Quanto que dá isso? 2a menos 4. Então, o que o problema está me pedindo, né, depois de toda essa parafernália que a gente aprontou, é descobrir o valor de a que faz com que isso seja igual a isso. Nada mais, nada menos do que essa igualdade. Então, eu quero que 2a menos 4 seja igual a 2 e, portanto, a tem que ser 3. Tá certo? Dúvida, né, na interpretação e na resolução do exercício? Acabei de conferir no gabarito aqui e acertei. Tá bom? Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer. Temos mais uns 10 minutos. Vamos ver como é que a gente consegue fazer outras derivadas, né? Então, outras compostas. Para conseguir fazer os exercícios da lista 4 aí. Professor, oi. Só do g' de 1 igual a você falou, você tirou ali? G' de 1 igual a 2? G' de 1. Essa aqui, né? O que está escrito em laranja. É exatamente a tradução para uma linguagem matemática da frase sublinhada em laranja. Como é que se escreve? Você tem uma função do cálculo 1, g, de R em R. Como é que é a equação de uma reta tangente? Era y igual a g de x0 mais g' de x0, x menos x0, beleza? Cálculo 1. E aí eu quero que essa reta seja paralela à reta de equação y igual a 2x mais 3. Quando que duas retas são paralelas? Esse cara aqui, se você arrumar a casa, ele é g' de x0 vezes x mais um restolho aqui, né? O coeficiente angular da reta tangente é a derivada da g no ponto. Para duas retas serem paralelas, os coeficientes angulares têm que ser iguais. Tá bom? Muito obrigado. Imagina. Então, quando você diz que duas retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Quem que é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função do cálculo 1? A derivada da função no ponto de tangência. G' de 1 tem que ser igual ao coeficiente angular da outra. Tá, então a gente tem aqui uma coisa que eu vou fazer a composta da f com outras funções, né? Então, por exemplo, você tem um certo conjunto aqui, né? Vamos pensar que essas variáveis aqui são variáveis u e v, tá? Então eu tenho um certo ponto u0, v0 aqui. E eu vou pegar duas funções, uma função g e uma função h. Cada uma delas, né, eu vou pegar g, esse conjunto aqui eu vou chamar de b, tá?
Então, G e H são duas funções, ambas definidas em B, contida em R2, chegando em R. E aí, cada uma delas assume um valor real. Então, eu vou colocar a imagem da G está na reta real, eu vou dizer, vou colocar isso no eixo X. A minha função H, eu vou colocar o valor dela no eixo Y. Tá? Então, aqui eu vou ter o ponto, que é quem? G de U0, V0, vírgula, H de U0, V0. Tá bom? Então aqui, se você quiser, esse cara é o U0, esse cara aqui é o V0. E aí, eu tenho aqui um certo cara no R2, né? Vamos dizer que eu pego a imagem das duas funções, vejo o que dá, e olho para uma outra função f, tomando valores na reta. Então eu tenho uma f que depende de x e y, tá bom? Que sai do meu conjunto A contido em R2 e chega em R. Então eu posso olhar para a função composta, né? Uma função f, fão, que depende de u e v, que tem a seguinte fórmula. Ela é f de g de uv, h de uv. Faz sentido? Faz, né? G pega dois números, u e v, devolve um valor que eu estou anotando no eixo x. Então isso aqui é um x. H de uv pega dois números, u e v, e associa um número que eu estou anotando no eixo y. Então a pergunta natural é: quem são as derivadas parciais dessa função fão, e elas dependem de u e v, em termos das derivadas parciais de f, g e h, né? Então, se eu quiser calcular a derivada parcial em u, eu vou pensar que o v é constante, né? E vou olhar em cima dessa reta. Essa reta, ela vai ser deformada em alguma curva aqui, né? Posso chamar essa curva aqui de alfa, de u. Quem que é alfa de u? Ela é nada mais nada menos. Na primeira componente eu vou deixar o u variando e o v parado. E na segunda componente eu deixo a mesma coisa, o v parado e u variando. Para calcular a derivada parcial em relação a v, eu vou olhar para uma reta, deixar o u0 parado e o v variando. Isso vai me produzir uma outra curvinha aqui que eu vou chamar de beta, que vai depender de v. Quem que é beta de v? Ela é g, deixa o u parado e o v vareia, né, como dizem. Vareia é muito bom aqui, tá bom? Então, o que que é, por exemplo, del f del u, né? No ponto u0, v0. Bom, isso é olhar para f deixando o v parado. Então, isso é nada mais nada menos do que derivar f bola alfa em relação à variável u, né? Tudo bem? E o que que é isso? Derivada de f composta com uma curva é o gradiente da f no ponto alfa de u0, alfa' de u0. E aí que é legal. Quem que é a derivada da alfa? Como eu estou variando só o u, a derivada da primeira componente é a derivada parcial da g em relação a u no ponto u0, v0. E a derivada da segunda componente, como o v está fixo, eu estou variando u, é a derivada parcial da h em função a u, em função de u no ponto u0, v0. Tá bom? Então, esse cara é nada mais nada menos que quem? A f depende das variáveis x e y, né? O gradiente da f é o quê? Del f del x, del f del y. Então isso é del f del x no ponto g de u0, v0, h de u0, v0, que é o alfa de u0, né? Substituir o igual ao zero aqui. Então é a primeira componente
desse cara, del f del x no ponto, vezes a primeira componente desse cara, que é o del g del u no ponto u0 v0, mais o que mais que a gente tem que fazer? A segunda componente do gradiente, que é del f, gradiente da f, del f del y no ponto g de u0 v0, h de u0 v0. Del g del y no ponto, del f del y no ponto alfa de u0, vezes a segunda componente do alfa', que é del h del u no ponto u0 v0, tá? Depois que você... Essa aqui foi boa, agora. O cachorro tentou subir no sofá, tomou um capote aqui. Beleza. Até foi embora de vergonha de eu ter exposto ela para vocês. Desculpa aí, pode. Então vamos lá. Se você é um adepto do lema do tio Ben, né? Grandes poderes requerem grandes responsabilidades, você pode escrever isso aqui numa notação bem sintética, omitindo os pontos de aplicação. É del f del x nesse ponto, vezes del g nesse ponto, mais del f del y nesse ponto, vezes del h del u nesse ponto. Então, de maneira muito, mas muito sintética, você precisa ter muito cuidado quando está fazendo isso, ou seja, tendo plena consciência de quais são os pontos de aplicação em questão, a gente pode escrever isso de uma maneira bem abreviada, né? Então, sinteticamente, você vai ter que del fão del u, né? A derivada dessa composta é del f del x vezes del g del u. E aí tem uns caras que gostam até de fazer umas coisas que é legal também para lembrar, né? Uma vez que o g está no eixo x, eu posso pensar que essa g na verdade é um x de uv. Você pode até escrever isso aqui assim, né? Del f del x del u mais del f del y vezes del y del u. Tá bom? Onde você sabe que esse primeiro fator está aplicado no ponto x de u0 v0, você pode chamar de x0 aqui se você quiser, e esse cara está aplicado no ponto y de u0 v0, que é o h de u0 v0, se você quiser você escreve como ponto y0 aqui, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E de maneira análoga, você podia fazer a derivada em relação a v. O que é a derivada em relação a v? Vai ser o del f del v, você vai derivar em relação a v f bola beta. E aí vão aparecer as derivadas parciais de g e h na segunda coordenada delas, que é a variável v. Tá? Então, analogamente, só para a gente tentar terminar de escrever isso, analogamente, del f del v no ponto u0 v0 vai ser a derivada em relação a v de quem? De f' bola beta no ponto v0, e pela regra da cadeia você vai ter aquela fórmula enorme, né? Que vai te dizer de maneira sintética que del f del v vai ser del f del x vezes a derivada, né? Deu uma regra da cadeia mesmo. Você deriva f em relação à sua primeira variável vezes a derivada da primeira variável em relação ao que você quer. Então, estou derivando em v, derivo f em relação à sua primeira variável vezes a derivada da primeira em relação à variável que eu quero, mais a derivada da segunda, a derivada de f em relação à sua segunda coordenada, vezes a derivada da segunda coordenada em relação ao que eu quero. Tudo isso em cada um dos pontos que faz sentido. A gente tem 1 minuto, eu vou pedir uma paciência de vocês para a gente fazer um exemplo prático disso.
Tá? Vamos pegar o exercício 1.1, a letra A, e aí a gente encerra por hoje, tá? Voltamos na segunda-feira. Segunda-feira vai ser o quê? Vai ter que trabalhar pra caramba e fazer os exercícios da lista 3 e 4, e eu vou tirar as dúvidas de vocês nesses exercícios. Quarta-feira a gente começa a prova, tá bom? E aí tem coisas, né? Você podia, com coragem, e aqui ninguém é covarde, né? A gente podia ter muita coragem e calcular segundas derivadas, né? Quando eu for calcular a segunda derivada dessa composta, eu vou ter uma regra do produto e regras da cadeia embutidas. E é esse tipo de coisa que você precisa do exercício 1.4 para frente, tá? Então, vamos lá. Aqui, esse é o nosso amigão 1.1, tá? Da lista 4. Então, eu tenho o w como uma função que depende de x e y, que é simplesmente x2 mais y2, e tenho o x, que depende de t e u, ele é t2 mais o 2, e o y, que também depende de t e u, como sendo 2tu, tá? Então, eu posso olhar para a função w, dependendo de uv, que é o quê? Vamos botar assim um w maiúsculo, né? W de u e v é w, calculado em x de uv, y de uv. Nesse caso concreto, como eu tenho as expressões, eu podia escrever, né? Esse cara aqui, o que ele é? W, o que a w faz? Pega as coordenadas, eleva ao quadrado e soma. Eu vou pegar esse cara, a primeira coordenada é o x, que depende de u e v agora, eleva ao quadrado e soma com o segundo elevado ao quadrado. E aí, nesse caso concreto, eu consigo calcular explicitamente as derivadas parciais. Você abre esse cara aqui se quiser e tudo mais. Mas não precisa. A gente tem a regra da cadeia. O que é o del W, del U? Isso é, pela fórmula, eu vou derivar o W em relação a x, porque é disso que ele depende, e vou multiplicar a derivada de x em relação a u, mais a derivada do W em relação à sua segunda variável, que é y, vezes a derivada dela em relação ao que eu quero derivar, que é u. Vamos lá. Quanto que é del W del x? É 2x. Só que eu estou aplicando x no ponto UV, né? Lembra disso. Quem que é del x del u? Esse cara aqui derivado em relação a u é 2u. Mais del w del y, isso é 2y, mas y depende de u e v. E multiplico del y del u. Derivada de y em relação a u é 2t. Isso aqui vai me dar 2 vezes a x de uv. Quem é x de tu, né? Não tem nada de uv aqui. Eu sei porque que eu escrevi uv, mas vocês nunca vão saber. Tá bom? Quem que é x de tu? T2 mais o 2. Vezes 2u mais... Quem que é o y? 2tu vezes 2t. Então isso vai dar... Aqui, se quiser, 8t quadrado 1, tá bom? Então dá para escrever isso como sendo 4u. T2 mais o 2 mais 8t ao quadrado 1. Faz essa conta, eu juro para você que vai dar certinho, né? Se você derivar isso aqui em relação a u, explicitamente vai ficar 2 vezes esse cara, vezes a derivada do de dentro, que é 2u, tá aqui. E a derivada desse vai ser 2 vezes isso, vezes a derivada disso em relação a u, que é 2t, né? Então vai ficar 2 vezes 2tu vezes 2t, 8t ao quadrado 1, tá bom? E de maneira totalmente análoga, a gente vai ter o del w, del v,
na notação sintética, del W, del X, del X, del V mais del W em relação à sua segunda componente vezes a derivada da segunda componente em relação ao que eu quero, que é derivar em relação a V. Então del W, del X vai ser 2x vezes del X, del V. É 1. X e Y dependem de... Aqui eu vou derivar em relação a T. Também T. Então vamos lá. W em X é 2x. Quem que é X? T2 mais o 2. Vezes a derivada do X em relação a T, que é 2T. Mais a derivada do W em relação a Y, que é 2y, quem que é y, 2tu, vezes a derivada do y em relação a t, que é 2u. E aí você faz essa continha aqui de novo, né? Vai dar 4t, t2 mais o 2, mais 8t vezes u ao quadrado, tá bom? Então você deriva dessa maneira usando a regra da cadeia. Nesse caso concreto, como você tinha as fórmulas para as funções, poderia substituir e escrever direto a fórmula da função composta já em termos de u e v e aplicar as derivadas com as regras de derivação usual. Tá? Nos casos concretos que você vai ver nos exercícios, você, por exemplo, não conhece a expressão da função w. Você sabe que o x depende de u e v desse jeito, de t e u desse jeito, y depende de t e u desse jeito, e w é uma função diferenciável e você sabe o valor do gradiente dela em algum ponto. E aí você te pergunta quem que é a primeira, a segunda derivada e tudo mais, que é o que aparece nos exercícios mais para frente, ali 1.5, 1.7. E a derivada direcional também, né? A seção 2 dessa lista, que tem ali os exercícios até o 2.13, também tá para a gente fazer todos, tá? Então, lista 3 e 4, a parte teórica para fazer, no que depende de cálculo é o que eu fiz nesses últimos dias. Boa parte das coisas é também lembrar de conceitos da álgebra linear e do cálculo 1. Né? Cálculo 1 a gente já viu, estudou bastante, está todo mundo bem afiado. Álgebra linear, equações de retas e planos, também é bom você dar uma revisada. Então, assim, dá para fazer todos os exercícios, a gente já estourou bastante o tempo. Eu vou encerrar a gravação que vai subir para o YouTube. Se vocês quiserem ficar mais uns minutinhos comigo, perguntando coisas, não tem problema algum, tá? Então, para quem está no vídeo, até a próxima, cuidem-se e na aula que vem a gente trata de exercícios e tiração de dúvidas. Tiração de dúvidas é bom, né? Tiração de dúvidas do que vocês tentaram mexer na lista e não rolou, tá bom? Então é isso aí. O pessoal do vídeo, até a próxima. Tchau, tchau.